Nesta semana, 3 eventos extraordinários aconteceram simultaneamente em diferentes partes do mundo, eventos que não podem ser coincidência, eventos que os estudiosos das profecias bíblicas estavam esperando há décadas. Se você está assistindo este vídeo neste exato momento, saiba que não é por acaso. O Espírito Santo o trouxe até aqui porque é uma urgência profética que não pode mais ser ignorada. O que estou prestes a revelar pode mudar completamente sua compreensão sobre os tempos em que vivemos e sobre o que está por vir nos próximos dias. Enquanto assistimos juntos essa revelação impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque as próximas revelações que compartilharei não podem ser perdidas por aqueles que têm sede da verdade divina. Amados, estamos vivendo os dias mais extraordinários da história da humanidade desde que nosso Senhor Jesus Cristo caminhou sobre esta terra. Por mais de 2000 anos, a Igreja tem esperado pelo cumprimento daquela promessa feita pelo próprio Cristo quando ele disse aos seus discípulos, conforme registrado em João capítulo 14 versículos 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esta promessa do arrebatamento da Igreja não é uma invenção teológica moderna. É uma realidade profética que encontra suas raízes mais profundas nas palavras do apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 versículos 16 e 17, onde está escrito, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas aqui está a pergunta que tem inquietado meu espírito nos últimos dias: será que o arrebatamento é um evento que acontece instantaneamente, em um piscar de olhos, ou será que é um processo que já começou de forma sutil, quase imperceptível, mas com sinais claros para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir? Para compreendermos a magnitude do que está acontecendo neste exato momento, precisamos voltar às profecias de Daniel. No livro de Daniel capítulo 12 versículo 4, encontramos uma das mais intrigantes profecias sobre os últimos dias. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Esta profecia de Daniel nos fala sobre 2 sinais específicos dos últimos tempos: o aumento extraordinário dos deslocamentos das pessoas pelo mundo e a multiplicação exponencial do conhecimento. Meus amados, olhem ao redor. Nunca na história da humanidade as pessoas viajaram tanto de um lugar para outro. Nunca o conhecimento se multiplicou de forma tão vertiginosa como em nossos dias. Mas há algo ainda mais profundo nesta profecia de Daniel. A palavra hebraica traduzida como correrão de uma parte para outra é shut, que também pode significar perscrutar ou examinar cuidadosamente. Isso nos revela que nos últimos dias, não apenas haveria um grande movimento físico de pessoas, mas também um grande movimento de busca espiritual, um examinar cuidadoso das escrituras proféticas. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão despertando para as verdades proféticas. Canais como este, ministérios dedicados ao estudo profético, conferências sobre os últimos tempos estão surgindo em todos os continentes. O povo de Deus está correndo de uma parte para outra espiritualmente, examinando as Escrituras com uma fome que não víamos há gerações. O primeiro sinal inegável que apareceu esta semana está relacionado a uma descoberta arqueológica extraordinária em Jerusalém. Arqueólogos israelenses, trabalhando próximo ao Monte do Templo, encontraram evidências de uma estrutura que pode estar relacionada ao altar de bronze descrito no primeiro livro dos Reis. Esta descoberta não é apenas arqueológica, é profética. No livro de Ezequiel, especificamente no capítulo 40 até o capítulo 48, encontramos a visão detalhada do terceiro templo. Ezequiel descreve com precisão milimétrica como será este templo que deve ser construído antes da segunda vinda de Cristo. Durante séculos, estudiosos se perguntaram como seria possível construir este templo com os árabes controlando o monte do templo. Mas esta descoberta arqueológica desta semana revela algo extraordinário. Há estruturas antigas sob o monte do templo que podem legitimar as reivindicações judaicas sobre aquele local sagrado. Como está escrito em Isaías capítulo 2 versículo 3, e irão muitos povos, e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei,
e de Jerusalém, a palavra do Senhor. O segundo sinal apareceu no céu desta semana, e não é coincidência que tenha acontecido exatamente agora. Astrônomos registraram uma formação celestial extraordinária, uma conjunção planetária que não era vista há mais de 800 anos. Júpiter, Saturno e Marte se alinharam de uma forma que criou no céu noturno uma imagem que lembra uma cruz brilhante. Meus amados, as Escrituras nos ensinam em Gênesis capítulo 1 versículo 14 que Deus disse, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Os corpos celestes não foram colocados no firmamento apenas para iluminar, mas para serem sinais dos tempos determinados por Deus. Jesus mesmo nos alertou sobre isso em Lucas capítulo 21 versículo 25, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e, na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O que vimos no céu desta semana não é um evento astronômico casual. É um sinal divino para aqueles que estão atentos aos tempos proféticos. Esta conjunção planetária em forma de cruz apareceu exatamente quando a tensão no Oriente Médio atingiu um ponto crítico, quando nações se levantam contra nações, quando há rumores de guerras por todos os lados, exatamente como Jesus profetizou em Mateus capítulo 24 versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. O terceiro sinal, talvez o mais extraordinário de todos, aconteceu em uma pequena cidade do interior do Brasil, no estado de Minas Gerais. Uma fonte de água que estava seca há mais de 40 anos começou a jorrar água cristalina. Mas não é apenas o fato de a água ter voltado que torna isso profético. É o momento em que aconteceu e as circunstâncias que o cercaram. Esta fonte está localizada em uma propriedade onde vive uma família de cristãos que há décadas ora pela restauração das águas. Na noite anterior ao retorno das águas, a matriarca da família, uma senhora de 85 anos, teve um sonho em que via o profeta Eliseu caminhando sobre a propriedade e tocando o solo com um cajado. No segundo livro dos Reis capítulo 2 versículos 19 a 22, encontramos o relato de como Eliseu purificou as águas amargas de Jericó, e os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E disse ele, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E trouxeram-lhe. Então, saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas, até ao dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. O paralelismo é extraordinário. Assim como Eliseu restaurou as águas de Jericó, Deus está restaurando águas em nossos dias como um sinal de que Ele está preparando a terra para os eventos finais. Jesus disse em João capítulo 4 versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Estas águas que voltaram a jorrar em Minas Gerais são um símbolo profético da água viva que Jesus oferece. Elas representam a restauração que Deus está fazendo em sua igreja nos últimos dias, preparando-a para o grande encontro nos ares. Mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Estes três sinais não são eventos isolados. Eles fazem parte de um padrão profético que está se acelerando de forma extraordinária. Estamos vendo o cumprimento simultâneo de múltiplas profecias bíblicas de uma forma que nunca presenciamos antes na história. A profecia de Joel capítulo 2 versículos 28 e 29 nos fala sobre o derramamento do Espírito nos últimos dias, e há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Este derramamento do Espírito nos últimos dias não é apenas sobre dons espirituais. É sobre revelação profética. É sobre discernimento dos tempos. É sobre a capacidade de enxergar além do véu natural e compreender os movimentos do reino de Deus na terra. E é exatamente isso que está acontecendo. Cristãos ao redor do mundo estão tendo sonhos e visões extraordinários. Pastores estão recebendo revelações proféticas com uma frequência nunca vista. A igreja está despertando para sua identidade profética de uma forma que não víamos desde os tempos apostólicos. O profeta Amós nos adverte no capítulo 3 versículo 7, certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.
Deus não faz nada sem antes revelar seus planos aos seus servos. E Ele está revelando agora, através de sinais inconfundíveis, que estamos entrando na fase final do plano de redenção. O arrebatamento da Igreja não é apenas um evento futuro distante. É uma realidade iminente que está se aproximando com uma velocidade que deveria nos deixar em constante estado de preparação e expectativa. O apóstolo Pedro nos exorta na segunda carta capítulo 3 versículo 11, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade. Como devemos viver sabendo que estes sinais estão se manifestando? Como devemos nos comportar sabendo que o Senhor pode voltar a qualquer momento? A resposta está na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A diferença estava na preparação. As prudentes tinham azeite suficiente em suas lâmpadas. Este azeite representa nossa intimidade com o Espírito Santo, nossa vida de oração, nosso estudo da palavra, nossa santificação diária. Não podemos nos dar ao luxo de viver de forma negligente em dias como estes. Cada dia pode ser o último antes do grande encontro nos ares. A descoberta arqueológica em Jerusalém nos lembra que Deus está preparando o cenário para os eventos finais. A conjunção planetária nos mostra que até os céus proclamam os tempos proféticos. As águas que voltaram a jorrar em Minas Gerais nos revelam que Deus está restaurando e preparando sua noiva, a Igreja, para o grande banquete das bodas do Cordeiro. Estes 3 sinais, aparecendo na mesma semana, não são coincidência. São parte de um cronograma divino que está se desenrolando diante de nossos olhos. O apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 5 versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós, que somos filhos da luz, não devemos ser surpreendidos pelos eventos dos últimos tempos. Devemos estar atentos aos sinais, devemos discernir os tempos, devemos viver em constante preparação para o encontro com nosso Senhor. O livro de Apocalipse capítulo 22 versículo 20 termina com uma das mais belas promessas da Bíblia. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Esta deve ser a oração constante de nossos corações nestes dias extraordinários que estamos vivendo. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética dos tempos em que vivemos, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos que Deus está revelando nestes últimos dias. Que o Senhor nos mantenha vigilantes e preparados para o grande dia da sua vinda. Amém.